E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da corrente elétrica alternada. Observe o quadro. Nele eu ilustro um conjunto de N espiras imersas em uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme B, gerado, por exemplo, entre os polos de um eletroímã. O versor N, perpendicular ao plano delimitado pelas espiras, forma um ângulo θ com a orientação do campo magnético aplicado. A partir de certo instante, esse conjunto de N espiras é posto para girar com velocidade angular ômega constante, fazendo variar o ângulo θ com o passar do tempo. Com isso, o fluxo magnético através da área S das espiras também passa a variar com o tempo t. Vamos enxergar como isso ocorre? Nesta situação, em que o campo magnético aplicado é uniforme, o fluxo magnético fica dado pela intensidade do campo magnético, pela área S desse conjunto de N espiras, vezes o número de espiras que compõem esse conjunto, vezes o cosseno do ângulo θ. Sendo θ igual a θ0 mais ômega-t, lembre-se que a velocidade angular ômega permanece constante, e assumindo θ0 igual a zero sem perda de generalidade, vemos que o fluxo magnético fica dado por B vezes S vezes N vezes o cosseno de θ, ou seja, vezes o cosseno de ômega-t. A partir dessa expressão, vemos que o fluxo magnético varia com o passar do tempo, conforme eu citei inicialmente. Já a força eletromotriz induzida fica dada pelo negativo da derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Já retirando os termos que permanecem constantes dessa derivação, obtemos menos B vezes S vezes N vezes a derivada em relação ao tempo do cosseno de ômega-t. Aqui eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. Fazendo isso, obtemos a força eletromotriz induzida é igual. A derivada do cosseno é menos seno, então aqui eu vou obter menos o seno de ômega-t, vezes a derivada de quem está dentro em relação ao tempo, vezes ômega. Com isso obtemos esse sinal de menos com esse sinal de menos, deixa a expressão positiva. Então nós temos B vezes S vezes N vezes ômega vezes o seno de ômega-t. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Note que a força eletromotriz induzida é alternada, pois a função seno oscila entre menos 1 e mais 1 com o passar do tempo. Essa força eletromotriz é coletada por duas escovas metálicas que estão em contato com dois anéis girantes, que giram de forma solidária a esse conjunto de N espiras. E com isso, ela é coletada entre os pontos P e P', conforme eu ilustro na figura. Ligando entre esses pontos um resistor de resistência R, conforme eu ilustro nessa figura, a intensidade da corrente elétrica estabelecida no circuito fica dada pela razão da força eletromotriz induzida pela resistência R. Com isso, obtemos a seguinte expressão para a intensidade da corrente elétrica. Nós temos B vezes S vezes N sobre R vezes o seno de ômega-t. Observe mais uma vez o resultado obtido e o cálculo realizado nessa etapa. Note, pelo mesmo raciocínio anterior, que a intensidade da corrente elétrica representada por I é alternada, em que a mudança de sinal na intensidade da corrente elétrica representa uma inversão no seu sentido no circuito ilustrado no quadro.
Muito bem? Conforme vimos anteriormente, esse conjunto de espiras, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade I no interior do campo magnético, se transforma em um dipolo magnético. E com isso, surge nesse conjunto um torque de restituição, cuja intensidade, conforme já vimos anteriormente, é dada pelo módulo do produto vetorial entre o vetor momento de dipolo magnético e o vetor campo magnético aplicado. Lembre-se aqui da lei de Lenz. Esse torque é de restituição pelo fato da corrente elétrica induzida, estabelecida no conjunto de N espiras, adquirir uma orientação que se opõe à variação do fluxo magnético causada pelo movimento de rotação do conjunto de espiras no interior do campo magnético aplicado. Com isso, obtemos a seguinte expressão para o torque. Sua intensidade é igual a... Nós temos aqui o módulo do vetor momento de dipolo magnético. O seu módulo é dado por I vezes N vezes a área S das espiras. Essa expressão nós já vimos anteriormente. Vezes a intensidade do campo magnético vezes o seno do ângulo θ. Lembre-se que o vetor Mzinho possui a mesma direção e sentido do versor N e, portanto, ele forma com o vetor B um ângulo θ. Então, aqui nós temos o seno de θ. Muito bem? Para sustentar essa rotação, é necessário fornecer uma potência mecânica e ela pode ser encontrada, neste caso, através do seguinte cálculo. A potência mecânica fornecida é dada pelo produto do torque pela velocidade angular ômega de rotação. Sendo assim, obtemos o seguinte resultado para a potência mecânica fornecida, necessária para sustentar essa rotação, necessária para vencer esse torque de restituição. Então vamos lá. Nós temos aqui a intensidade do torque, então I vezes N vezes S vezes B vezes ômega vezes o seno do ângulo θ. Eu posso substituir aqui θ por ômega t, portanto, vezes o seno de ômega t. Muito bem? Já a potência elétrica gerada é dada pelo produto da intensidade da corrente elétrica e pela força eletromotriz induzida. Com isso, a potência elétrica gerada fica dada por, nós temos I vezes E, portanto, I vezes B vezes S vezes N vezes ômega vezes o seno de ômega t. Observe a partir dos cálculos, vamos destacá-los aqui com calma. Aqui nós temos a potência mecânica fornecida e aqui a potência elétrica gerada. Observe a partir dos cálculos que a potência mecânica fornecida para sustentar essa rotação com velocidade angular ômega constante é convertida em uma potência elétrica gerada. Aqui, cumpre destacar que a força de atrito foi desprezada no movimento de rotação desse conjunto de N espiras, assim como eu desprezei a potência necessária para gerar o campo magnético aplicado. Muito bem? Nas usinas hidrelétricas, essa potência mecânica é fornecida pela queda da água represada. A partir da queda da água, as armaduras dos geradores são postas para girar no interior de um campo magnético, gerando energia elétrica. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.